Nesses últimos dias, o STF mandou muitos recados e impôs várias derrotas para Bolsonaro. Mesmo a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes de liberar o Telegram foi uma derrota para Bolsonaro. O tribunal mostrou que por mais que Bolsonaro queira gemer, queira espernear, queira arremessar dentadura, como ele ficou fazendo hoje, todo o controle institucional e principalmente todo o controle das eleições está na mão do STF e também no TSE. Porque Alexandre de Moraes será o presidente do TSE durante as eleições. Esse é um recado muito claro para Bolsonaro, com algumas pitadas de provocação. Mas eu quero saber o que você acha da atuação do TSE, do STF principalmente, e também do Alexandre de Moraes nesses últimos tempos para tentar conter Bolsonaro. Se está dando certo ou se não está, baseado nas reações de Bolsonaro. E aproveite e já deixe aí o seu like, que isso é muito importante para o canal, e também se inscreva se você ainda não é inscrito. A primeira provocação, e nós podemos colocar como provocação, foi justamente esse bloqueio do Telegram. O Telegram era usado como terra de ninguém, era utilizado muito pelo gabinete do ódio para propagar notícias falsas, ataques institucionais, ataques públicos, toda aquela baixaria, além de ser usado para infinitos outros crimes que não envolvem somente a família Bolsonaro. E já era pedra cantada que haveria esse bloqueio do Alexandre de Moraes e de fato ele o fez. Aí você vai falar assim, olha, mas foi desbloqueado, então Bolsonaro venceu? Não. Não foi uma vitória. E não foi uma vitória porque o Telegram cumpriu com as exigências que foram feitas pelo Alexandre de Moraes. Houve essa suspensão e assim que a suspensão ocorreu, o aplicativo rapidamente correu para atender as exigências que eram feitas pelo Brasil, que já estavam sendo feitas há muitos meses. Houve um medo por parte do Telegram, que tem o mesmo problema que ele sofreu no Brasil em vários outros países, que houvesse uma reação em cadeia a nível global que pudesse fazer com que o aplicativo fosse bloqueado em vários outros países. Então o Telegram ele se adequou às normas brasileiras, inclusive agora nós temos um representante legal do Telegram aqui no Brasil. Então o Alexandre de Moraes ele fez a provocação na quinta-feira bloqueando o Telegram, obviamente sabendo que era uma perna muito forte para a estratégia eleitoral do Bolsonaro, e agora Alexandre de Moraes desbloqueia o Telegram. Porque se o Telegram está dentro das normas brasileiras e tem alguém para cooperar em território nacional com a justiça brasileira, não há sentido do aplicativo continuar bloqueado. E é claro que com as exigências que foram feitas pelo Alexandre de Moraes e tomadas pelo Telegram, a terra sem lei, aquele ambiente muito propenso para a propagação de notícias falsas e ser utilizado pela estratégia eleitoral de Bolsonaro, acaba caindo por terra. E é por isso que Bolsonaro hoje começou mais uma vez a espernear, além de falar novamente sobre os imunizantes mostrando descontrole, porque esse era um assunto que não era mais para ser comentado nas entrevistas. Quando o Bolsonaro parou de falar dos imunizantes, a aprovação dele e a disposição eleitoral voltaram a crescer. E o Centrão, Valdemar Costa Neto já tinham falado, não fale mais sobre os imunizantes. Mas ele voltou a falar porque ele está descontrolado. Começou a falar que eles querem tirá-lo do poder, começou a dizer novamente que querem a volta do Lula, todo aquele blá blá blá, toda aquela história do perseguido, do vitimado, que nós já conhecemos e tem ficado velho também, tá cheirando ali, tá ficando com um cheiro de naftalina de General Augusto Heleno, tá com um cheiro de desodorante de General Augusto Heleno, toda essa história, mas faz parte aí do Bolsonaro para mais uma vez atacar as instituições e manter o gado dele sempre ativado, que é a principal estratégia, mesmo agora com a liberação do Telegram, que não vai ser mais aquela terra sem lei, aquela terra de ninguém, aquela terra de bolsonarista, como era até a última quinta-feira. Mas há outros recados, outras questões e outras vitórias conseguidas pelo STF. A primeira delas envolve o bloqueio das contas do nosso querido gengivão, o Alan dos Santos. O Alan dos Santos está passando por dificuldades nos Estados Unidos. Vocês sabem que ele está lá, foragido da justiça. A extradição dele depende da cooperação com os Estados Unidos. Se os americanos não quiserem, o gengivão não será extraditado. Só que ele está estrangulado financeiramente, porque o site dele, o Terça Livre, saiu do ar, foi bloqueado pela justiça, as páginas dele nas outras redes sociais também foram bloqueadas, inclusive aqui a página dele no YouTube, que era uma fonte de renda para ele em dólar. E nós temos que lembrar que o dólar está 5 para 1. Então, os ganhos do Alan dos Santos com doações
mesmo que elas sejam feitas pelo Telegram, podem não ser suficientes, porque para ele ter uma vida tranquila lá nos Estados Unidos, ele precisaria aí mais ou menos de uns 3 mil dólares, o que resultaria em 15 mil reais de doações. Eu não acredito que ele receba tanto assim com doação. E ele entrou em contato com a justiça brasileira e pediu o desbloqueio dos bens. O que o STF fez? Negou, mostrando também que os bolsonaristas que atacaram as instituições republicanas não terão vida fácil. Não terão. Então essas duas movimentações, e tem mais uma que eu vou comentar daqui a pouco, mostraram e reforçaram a autoridade do STF, principalmente do Alexandre de Moraes, no Brasil, em um ano eleitoral. O STF mostrou, eu bloqueei, atenderam as minhas exigências, eu desbloqueei. Ninguém está acima da lei. E vocês, bolsonaristas, não terão vida fácil aqui, porque nós somos a autoridade do nosso país. E a ministra Carmen Lúcia, ou a ministra Rosa Weber, não atendeu ao pedido para mais prazo que veio do Senado para o orçamento secreto. O Senado pediu mais 90 dias para esclarecer algumas questões do orçamento secreto e a ministra Rosa Weber falou assim, não, vocês têm esse prazo e o prazo deve ser cumprido. O orçamento secreto, que por sua vez está paralisado pelo Arthur Lira. Acabou até a lâmpada aqui. O Arthur Lira ainda, ele bloqueou, até me perdi aqui com a falta de luz, o Arthur Lira ele suspendeu o pagamento do orçamento secreto até que as janelas partidárias se fechem no começo de abril. Porque assim ele pode ter uma noção mais exata de como vai ficar a composição e principalmente os fundos partidários. E vocês sabem que o orçamento secreto é uma estratégia do Bolsonaro e do bolsonarismo para conseguir recuperar o seu terreno e a sua popularidade com a destinação de verbas. Porque Bolsonaro ele não precisa distribuir ministérios para os partidos, porque isso ele não fez de fato. Poucos partidos estão alocados nos ministérios. Mas, apesar de não ter essa distribuição ministerial para os partidos, o repasse que o Bolsonaro faz aos partidos pelo orçamento secreto é muito grande. Então não faz sentido ou não se faz necessário você ter alocações e a distribuição ministerial para os partidos, já que você tem todo esse valor pago pelo orçamento secreto, certo? Então percebam que mesmo esse recuo, podemos colocar assim, do Alexandre de Moraes, reforça a autoridade dele perante o aplicativo, porque agora ele colocou uma coleira no Telegram, podemos colocar assim, uma vitória, porque era algo que já estava sendo trabalhado e não era conseguido pelas nossas autoridades. Bolsonaro, de fato, e o bolsonarismo não terão vida fácil nesse ano eleitoral.